Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Eu Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 6. Um sobretudo de vergonha. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que toda vergonha seja submetida ao sacrifício de Jesus, que já pagou todo o preço em nosso lugar. Que nos revistamos da tua armadura e vivamos vida plena no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, um sobretudo de vergonha. Nunca serei boa o bastante. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, do versos 12 ao 13. Leve esse sobretudo de vergonha, ele nunca me pertenceu. Annie Lennox, The Gift, Diva, 1992. Quando era adolescente, tinha uma reação muito curiosa quando o telefone tocava. Por alguma razão, meu coração afundava e me perguntava o que tinha feito de errado. Era uma resposta completamente irracional. Não havia nenhum segredo profundo, obscuro, que estivesse esperando ser descoberto. Não roubava lojas, nem colava nas provas da escola. Não tinha uma vida oculta de crime ou pecado, mas a resposta estava lá. Se alguma vez fosse chamada à sala do diretor na escola, meu coração disparava enquanto andava pelo corredor, quebrando a cabeça para descobrir o que tinha feito para justificar tal convocação. O medo nunca correspondia à realidade. O diretor geralmente queria me parabenizar por ter tirado o primeiro lugar em uma competição de canto, representando a escola. Ou me pedir para ser monitora. Um monitor na Escócia era uma honra oferecida aos alunos do último ano que tinham se destacado em seus trabalhos da escola e ganhavam privilégios especiais, além de um escritório particular. Eu ainda levaria anos para começar a entender que usava um sobretudo pesado de vergonha, que cobria meu coração e minha alma. A vergonha é uma parte do legado do Éden que traz com ele um senso de apreensão. Vergonha ou culpa? A vergonha é uma experiência diferente da culpa. A culpa diz que eu fiz alguma coisa errada, mas a vergonha diz que eu sou alguma coisa errada. Já vi isso em milhares de outras pessoas, homens, mulheres e crianças. Muitos anos atrás, fui convidada para falar em uma grande igreja no sul da Califórnia. Contei sobre o mês que passei em uma instituição psiquiátrica, lutando no poço escuro da depressão clínica. Descrevi meu tempo lá como um presente de Deus que finalmente me ajudou a ver que, por tanto tempo, eu estava vivendo como uma mulher maravilha. Por anos, vivi a rotina punitiva de tentar ser boa o suficiente e, quando finalmente percebi isso, senti na verdade um alívio. Descobri que meu armário interno estava cheio de vergonha e de raiva, de medo e tristeza que carregava comigo desde que era criança. Ao final do culto, fiquei lá por um tempo, disponível para qualquer um que quisesse conversar. Fui pega de surpresa por uma mulher muito elegante que deveria ter um pouco menos de 60 anos. Ela me disse que era CEO de uma grande e bem-sucedida empresa de software. Tinha atingido todos os seus objetivos e conseguido até mais, porém disse: "Porém, por dentro, eu sou infeliz. Quando era pequena, minha mãe me disse que eu era um erro. Carrego isso comigo até hoje, eu sou um erro." Meu coração se condoeu por essa mulher que aparentemente tinha alcançado seus sonhos, mas por dentro ainda era uma garotinha ferida que sabia que não fora desejada. Não importava o que ela tinha feito, ela desprezava quem ela era. Eu entendo isso. Talvez você entenda também. Ela não tinha uma carta de Deus dizendo que era amada e valorizada simplesmente por quem ela é. Não entendia que para Deus erros não existem. Eu via a solidão em seus olhos, pois a vergonha geralmente nos deixa isolados e sozinhos.
Ela pode fazer com que nos afastemos dos outros ou que os ataquemos antes que nos rejeitem. A culpa normalmente é a vergonha disfarçada. Não é culpa minha, disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Gênesis capítulo 3, versos 12. De uma experiência de perfeita harmonia, Adão e Eva agora se encontravam em uma fossa, dividindo a responsabilidade pelo que tinha acontecido, até mesmo tentando culpar Deus. Tu me deste essa mulher. A audácia de Adão não tinha limite. Ele sugeriu que tudo estava bem até que Deus criou Eva e a levou até ele. E o jogo de culpa começou. Adão culpou Deus e a mulher, Eva culpou a serpente, mas Deus responsabilizaria cada um deles. Com que rapidez eles abandonaram a maravilha do amor entre os dois para essa situação de discórdia e desconfiança? Mal havia ar entre eles antes e agora se abrira um abismo enorme. Deus lidou primeiro com aquela que tinha iniciado o plano, a serpente, uma cobertura acessível para Satanás. A serpente tinha outra forma antes da queda. Foi somente depois que, como parte da maldição, ela começou a rastejar no chão. No pequeno poema que Deus dirige a Satanás, a tragédia de nossa vida aqui na terra e a promessa de nossa salvação. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, do versos 14 ao 15. O Gênesis deixa claro que Satanás será nosso inimigo por todos os dias em que andarmos nesta terra. Mas Deus tem um plano. Até mesmo lá no jardim, no lugar de traição e vergonha, Deus revela que da mesma mulher que Satanás capturou, virá aquele que o destruirá no final. Mas haverá um preço a ser pago. O preço será dividido por todo homem, mulher e criança que vive, mas o preço definitivo será pago por Cristo, o Filho de Deus, que permitirá que Satanás machuque seu calcanhar no Calvário para que sejamos livres no final. A maldição para Eva. Deus então se vira para Eva. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Gênesis capítulo 3, versos 16. Não há uma mulher que já tenha dado à luz que não possa dizer um amém bem alto a isso. É claro que não era para o parto ser doloroso, mas é parte do que nós carregamos como filhas de Eva. Até na realidade física do parto, podemos ver a herança do Éden se juntar ao dom de Deus em Cristo. A dor que experimentamos ao dar à luz é o resultado de nosso pecado, mas o dom da vida em uma criança é a promessa de Deus. Até mesmo no nosso julgamento por Deus sempre há misericórdia, esperança, promessa e um futuro. Quando consultei minhas bíblias de estudo e comentários, descobri que a maioria dos teólogos concorda que o texto "seu desejo será para o seu marido e ele a dominará" foi o começo de uma grande batalha entre os sexos. A palavra desejo também pode ser traduzida como uma tentativa de controlar ou tomar conta. Podemos parafrasear as duas últimas linhas desse versículo assim: você agora terá uma tendência a dominar seu marido, e ele terá uma tendência a agir como um tirano sobre você. Quantas de nós se identificam com isso? Seja tentando mostrar o caminho enquanto nossos maridos estão dirigindo, ou tomando a iniciativa em questões espirituais. Muitas de nós se degladiam com a compulsão a tomar conta do nosso marido, e isso, por sua vez, os desafia a reafirmar sua independência. Uau! Que revelação! Uau! Sabe, o Senhor perguntou à mulher o que ela tinha feito e ela disse: foi a serpente que me enganou. Nós somos sim muitas vezes enganadas.
mas outras vezes nós não somos enganadas. Nós fazemos escolhas. E sabe, é uma lei de semeadura. Tudo o que eu planto, eu vou colher. Não tem como plantar batata e colher feijão. É impossível. Na verdade, se eu quero colher feijão, eu tenho que então plantar sementes de feijão. Sabe, é muito importante que a gente, quando tem entendimento, quando a gente está no engano, quando a gente, Deus, a palavra dele diz que ele não considera os anos da nossa insensatez. Mas quando nós temos entendimento a despeito de assuntos espirituais e tomamos decisões que não são pautadas na verdade e na vontade de Deus, nós então estamos assumindo o papel de Eva e aceitando o imagine de Satanás. Sabe, Deus ele tem vida e vida em abundância para nós. Muitas vezes o nosso pecado ou a consequência do nosso pecado tem nos perseguido de maneira desenfreada. Mas é importante que a gente pare e pense: o que eu posso fazer para mudar essa situação? Bom, primeiramente nós podemos, como mulheres, nos derramar na presença do Senhor com pedido de perdão e com arrependimento genuíno. E quando eu digo arrependimento genuíno, eu quero dizer que você vai dar meia volta em relação ao pecado e você vai seguir a rota contrária a ele. Você tem que se desvencilhar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Você precisa então renunciar tudo aquilo que não edifica a sua vida, o seu lar, a sua casa. Você precisa aprender a se submeter ao governo do Espírito Santo. A palavra de Deus declara que um dos atributos, um dos frutos de Deus é então o domínio próprio. Que você busque domínio próprio em Deus. Que você possa ser essa mulher que submeta a vergonha à cruz de Cristo, para que você seja lavada e redimida em uma mulher que, ao invés de vergonha, recebe honra. Honra por ser uma cidadã do céu. Honra por ser uma geração eleita. Honra por ser nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, como está escrito lá em 1 Pedro. Receba na sua vida essa palavra e pratique essa palavra. Porque se você apenas ouvir esses áudios, mas não tomar uma posição a respeito deles, então eu quero te dizer que você só vai adquirir um pouquinho mais de conhecimento, mas que de fato não será efetivo na sua vida. Agora, se você puder ouvir as palavras descritas nesse livro, com conselhos práticos da palavra de Deus, e então colocar em prática, através da oração, através do jejum, através do posicionamento da atitude, então eu quero te dizer, você vai ser essa mulher que Deus deseja e que Deus planejou que você fosse. Mulher segundo o coração de Deus, mulher maravilhosa. Eu te convido e te desafio a compartilhar esse áudio com outras mulheres que ainda não se deram conta do quanto são maravilhosas. Que você seja abençoada nesse dia e que o Senhor fale ao seu coração a despeito do propósito dele na sua vida. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.